Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, muito bom dia. 10 horas em ponto, nós estamos aqui para iniciarmos a semana de oração da Semana Santa, ao vivo aqui pelo Facebook, todos os dias às 10 horas da manhã, amanhã, domingo, segunda, terça, e eu aprendo que as coisas de Deus têm que ser na hora que foi programado. A gente vai para a igreja muitas vezes, ou em algum evento, as pessoas falam, não, tem pouca gente, vamos esperar mais uns 10, 15 minutos. Não é assim. As coisas com Deus, os anjos já estão programados no horário, os louvores já estão programados no horário, o Espírito Santo já está agindo naquele horário para aquela situação. Então não há barganha com Deus de por que falta ou por que tem poucas pessoas. Aonde estiverem 2 ou 3 eu estaria, é o que me importa. As pessoas estão entrando, feliz sábado a todos, eu estou feliz por nós estarmos juntos, podendo falar da palavra, não só agora ao vivo, mas eu sei que depois vai repercutir também, vai reverberar no coração de muitos. Mas
O tema que o Espírito Santo escolheu não estava na minha mente mesmo. A história do ladrão não estava na minha probabilidade pregar, te digo hoje, né? Mas Deus achou que era um bom caminho e agora eu entendo porque Deus quer que eu fale sobre esse tema e você vai entender também o porquê Deus quer que eu fale sobre esse tema. Primeiro foi por uma polêmica que eu não queria levantar, mas se levantou, é lógico. Quando você diz ou fala algo sobre homossexualismo, né? Aí você bate a cabeça do legalista, né? Aí enlouquece de vez. E aí eles entram com as garras, com as patas, com tudo que eles têm direito para te ofender, para desqualificar a graça de Jesus. Normalmente, o primeiro ponto que eles pegam ou se apegam é: você publica assim, Deus criou o macho e fêmea, homem e mulher antes do pecado. Esse é o desejo de Deus, a família. Era antes e é hoje. Não estamos discutindo o que Deus quer. O que eu estou discutindo é o que ocorreu pós-pecado. Entre os espinhos, abrolhos, dor, suor, que veio a cometer da natureza pecaminosa, da maldade humana, e dentre elas as abominações, dentre elas as diferenças. E se nós pegarmos num combo, num pacote, é tudo igual. Mas, quando você fala de ideologia de gênero ou ser gay, a primeira resposta que veio na resposta ao que eu publiquei sobre isso, que eu acabei de falar, é que se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. Como assim? O ódio pelo gay, o ódio pela diversidade, pela natureza feminina. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, não vou parar para explicar novamente. Está lá, no meu YouTube, no meu canal e aqui. Mas o que eu quero que nós entendamos, eles não vão entender, o coração já selou só um grande milagre para Deus mostrar a graça. Hoje, uma amiga minha conversando comigo falou: Sherry, você aprendeu muito sobre legalismo, né, durante os anos na igreja. Você nunca se tornou um legalista? Eu falei: eu não me tornei legalista porque eu conheci a graça. Porque eu fui chamado. Eu fui chamado das noites de São Paulo, eu fui chamado da bebida, da droga, eu fui chamado das noitadas, eu fui chamado da farra, dos carnavais, das praias, dos muitos namoros, eu fui chamado da relação sexual livre, eu fui chamado de tudo isso e Cristo falou: vem cá, você vai estudar a Bíblia. E eu falei: como assim eu vou estudar a Bíblia? Você vai estudar a Bíblia? Eu nunca abri uma Bíblia na minha vida, nunca tinha visto, vi assim aberto em algum lugar. Então, com esse chamado, eu não tenho como me tornar legalista, porque eu conheci a graça. Eu posso até me afastar, eu posso até cair. É uma outra coisa. Eu não estou me colocando acima, mas estou me colocando dentro da graça e do amor de Deus. Aí larguei de fazer toda essa parafernália, beber, fumar, blá, blá, blá. Ok, e agora? E agora eu posso julgar os gays porque eu me arrependi? Não. O arrependimento é diário. Agora, eu pergunto para você: você deve se arrepender e confessar os pecados para ser salvo? Responda aí. Sim? Ok. Eu digo não. Mas o legalista diz sim. O legalista sincero é aquele que não tem o conhecimento. O outro não quer ter conhecimento. Ele vai rebater para sempre. Agora, por que eu não tenho que me arrepender e confessar os meus pecados para ser salvo? Porque eu não sou ninguém. Quando você começar a entender que você não é ninguém, não é nada, você vai entender que nem arrependimento você consegue. Nem confessar pecado você consegue. Você pode até confessar da boca para fora. Todos os que confessaram pecados na Bíblia, como Davi, como tantos outros, eles confessaram o pecado porque foram salvos primeiro. Amém?
Você está entendendo? Deus nos salva, Deus nos constrange, eu me arrependo e confesso. Então, eu não me arrependo e confesso para ser salvo, eu me arrependo e confesso porque eu fui salvo. Só aí já começa a cair por terra o significado dos legalistas. E são muitos. Muitos não rebateram-me no meu post por medo, mas eles, na mente deles, estavam adorando dois ou três que entravam ali na live com o chicote do diabo para falar besteiras antibíblicas. E eu, depois em particular, eu falei para um deles, então quer dizer que o gay tem que se arrepender. E você já está arrependido. Você já está tranquilo. Mas se eles não se arrependerem, no tempo que você acha, porque é o seguinte, o legalista dá tempo. Se um casal gay, como eu disse, entrar numa igreja, na minha igreja ou na igreja deles, ele vai contar tempo. Ele já está aqui para falar para eles que eles estão em abominação. Como se ele falasse, vocês estão em abominação, e você fala, mas não estão, Sherry? Então você fala para ele, vocês vivem em abominação. Parem e se separem. Aí eles param e se separam. E aí eu te pergunto, eles foram salvos? É claro que não. Por que não foram salvos? Porque a ordem é tua. E Deus não dá ordem, Deus transforma. Quando eu deixei de beber, de fumar, de tudo isso aí que eu falei para vocês, ninguém pregou para mim. Ninguém disse o que eu devia ou não fazer. Ninguém falou se era certo ou errado para mim. Quando o Espírito tomou conta de mim, eu parti para o estudo da Bíblia em casa, sozinho, por uma Bíblia que eu pedi emprestado, do Rui, um primo meu, que ele ganhou de um preso, porque ele era da Polícia Civil. Um beijo para ele, um beijo para a esposa dele, minha prima Azul. Ali o Espírito me constrangiu e me salvou. No momento que ele me salvou, eu joguei o cigarro na privada e dei descarga. Eu não coloquei um uísque na boca nunca mais. Nunca mais cheirei pó, nunca mais fumei maconha. Não saí mais transando. Nada. Foi natural. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aquela paz, aquela alegria, aquele desejo de conhecer, aquela fome e sede de justiça, trabalhou em mim. Então, se um casal gay entra na minha casa, ou seja lá que for drogado, um alcoólatra, é Deus que vai salvá-lo. É Deus que vai transformá-lo mediante o amor teu para com ele, mediante o amor da igreja para com ele, com a paciência. Mas o legalista não tem paciência. Como ele não consegue lidar com os pecados dele, ele nem sabe o que fazer com eles, então ele paga a Deus com legalidades, ele faz coisas, ele guarda sábado, ele faz tudo para chegar para Deus, apaziguar a ira de Deus, porque ele não sabe lidar com os pecados dele, porque não tem humildade, porque não conhece a Jesus e não conhece a graça. Então, ele ataca. O ataque é a defesa dele. Então, quando tem um casal gay ou um bêbado ou o que for dentro da coisa, dentro da igreja, ele imediatamente vai para cima. E ele vai com todas as patas, com todas as garras e unhas, para que a pessoa mude segundo o parecer dele. Ele quer santificar as pessoas e não se santifica. Ok? Eu estou deixando isso aqui bem claro em relação ao meu post sobre o homossexualismo. Não há diferença, viu? Homossexualismo, adúltero. O que há diferença é de pecado. Qual é a diferença de pecado? Eu falei ontem que ia falar hoje, então na introdução que eu estou fazendo eu vou falar também. O pecado que te atinge, ele tem uma formalidade. O que é um pecado que te atinge? Você é homossexual ou você é adúltero e você deseja alguém que não é teu. Portanto, que tem outra pessoa. Jesus falou, se olhar com maus olhos, você já pecou, já adulterou. Esse é um pecado. Ok, separei. Pequei.
mais agir dessa forma, atingir a minha pessoa, o meu sofrimento. Então, é eu com Deus para resolver essa parada, ok? Pecado, na separação desse pecado. Aí você vai, olha a cobiça e sai com a pessoa. E o homossexual vai e transa com o irmãozinho da igreja. E aí ele começa a ter relações, os dois, cada um com o outro. O pecado já toma uma outra forma. Ele já não atinge mais a você, ele já atinge a pessoa, já atinge a família das pessoas, os filhos das pessoas, atinge a igreja, atinge a comunidade e atinge todo o setor que você convive. Deu para entender? Essa é a diferenciação de pecados. Juntando todo um pacote, aí no olhar de Deus, as consequências de um é uma, consequências de outro é outra. Mas no olhar de Deus, ele quer você. Ele quer te pegar e te transformar, te ajudar e te converter. Mas no olhar do homem, não. Se isso ocorre a Deus, você está morto. Você nunca mais terá uma convivência apaziguada com os irmãos. Esquece. Esquece. Outros concordam com o que eu digo, mas têm medo de falar. Se retraem e não querem debates. Não querendo debates, ficam na deles. Aí Deus vai usá-lo conforme a qualidade do dom que ele desenvolve. Ou você crê e prega, ou não crê e prega também dizendo que não crê. Agora, ficar em cima do muro é falta do Espírito Santo. Deus não fica em cima do muro. O Espírito Santo não fica em cima do muro. O Espírito Santo trabalha, converte e age. Os frutos do Espírito, os frutos que Deus te dá, ele está para você salvar, informar, direcionar pessoas a ele. Agora, dentre essa introdução, nós vamos, dentro dela, unir ao que nós vamos pregar hoje, ok? Então vamos lá no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 38. Eu não vou falar que esse texto é conhecido de todos, não. Havia uma inscrição acima dele que dizia: "Este é o rei dos judeus." Um dos criminosos que ali estava pendurado lançou-lhe insultos: "Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo dos nossos atos o que merecemos, mas este homem não cometeu mal algum." Então Jesus disse para esse criminoso: "Te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Primeiro, mais um perdido que foi achado. Ladrão. Ladrão. Igual ao outro. Não tem diferença. Dois ladrões na cruz. Agora eu lhe pergunto: não poderia ser dois médicos? Dois políticos? Dois gays? Qualquer dois poderia estar ali pendurado. Mas por que Deus pintou um cenário desse? Tudo tem um propósito. Deus não faz isso porque, eu vou contar essa historinha porque é legal. Não, porque ele tem um propósito nessa historinha. E por que esse cenário foi pintado e existido e depois transferido para nós? Porque qualquer um de dois que fosse colocado ali, você teria uma desculpa para dar. Ah, não, porque esse médico, ele era bom, ele fazia, mas poxa vida ali e tal. Aí o outro, não, porque ele era gay, mas ele podia estar se convertendo, você poderia estar sempre defendendo qualquer um, dois. Qualquer um. E nesse caso, não. Nesse caso, são dois da mesma espécie. Dois condenados. Dois privados da liberdade, da imoralidade. Olha só, olha o nível que Deus está mostrando para nós, seus servos.
Aí eu coloco os legalistas lá embaixo. Aqueles que estão olhando, nós estamos sabendo aqui da conversa, eu li a conversa que teve lá, mas eles lá embaixo não. Vamos supor que não ouviram. Sabe qual seria a conversa? Pá, mas aquele ali, aqueles dois roubaram. Mas aquele outro não é aquele que andava com aquela prostituta? Aí um outro perto falava: pá, se tá preso, se tá ali morto, é porque alguma coisa de bom ele não fez. Você está compreendendo a cabeça humana? Você está compreendendo daqui para diante da pregação, aonde a graça é colocada, aonde entra a diferenciação dos legalistas, maldosos de coração, que sempre foi e teve no meio de Deus, do povo de Deus, sempre, não é agora que não vai existir, e sempre a minoria que vai entender e compreender a graça. Ore a Deus para que não caia sobre vós aquela palavra de Deus. Eu prego para que não entenda. Eu falo para que não ouçam. E aqui nesse texto, esses homens, à margem da lei da moral, ou do moral, as coisas com Deus, ela não se trata de moralidade. E aí ele pinta esse quadro e coloca um quadro moral. Cara, eu vou te falar uma coisa. Ali, nessa moralidade, quando se fala em homossexual ou qualquer um outro tipo de pecado, que o chauvinista, o maldoso, o legalista adora destruir, porque aí ele se acha, né? É igual aquela oração: Senhor, Senhor, eu devolvo dízimo, eu vou para a igreja, eu me arrependi, eu sou o que sou, mas esse homossexual que está aqui orando dentro da igreja, que nojo, credo, ele não vale nada. Aí esse homossexual fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus do céu, me ajuda. Você já sabe a resposta. A grande diferença na cruz não é a moralidade. A grande diferença na cruz é a resposta que o ser humano dá a Cristo. Nós temos a resposta de um ladrão e a resposta do segundo ladrão. Existe um grupo que segue e serve o ladrão que deu a resposta. Quem é o Senhor? Se você é Deus, se você é poderoso, por que você não faz isso e não acaba com os gays? Como eu já vi declaração: malditos, nojentos do inferno, vocês vão queimar com Satanás no finais dos tempos. Agora, uma outra, quando eu falei que ia pregar de gay, ela falou: eu odeio aqueles que usam a Deus e fazem a crucificação do Calvário com os gays. Eles lutam pela moralidade, estão ao lado desse ladrão que fala para Deus tirá-lo de lá. Se ele é Deus. São as mesmas pessoas, com a probabilidade de conversão e partir para o outro ladrão da cruz. Por quê? Porque elas são morais, elas querem defender a causa de Deus, querem defender a Jesus, querem olhar aquele gay que está carregando a cruz no Calvário como lixo humano, e eles falam: Deus, se tu é Deus, desce fogo na cabeça daqueles indecentes. Você está entendendo aonde chega o coração humano? Ele coloca a moralidade acima de tudo, de todos, acima de Deus e acima da salvação. Mas não, Deus não coloca a moralidade, ele coloca a resposta daquele que dá ao chamado de Deus. Essa é a diferença. Pode ser na cruz, pode ser na igreja. Pode ser na sua vida, pode ser na minha. Não entendeu a graça, só entendeu a desgraça. Você sabe qual foi a diferença? Eu estou lendo aqui na Bíblia. O outro um é blasfemo e acusador, como aqueles que o seguem. Já o outro não.
O outro, quando olhou na cruz do Calvário, que é o que nós estamos pregando para você, o que ele enxergou ali? Ele enxergou Jesus morrendo a sentença dele. A imoralidade estava cravada na cruz. Ok. Aí o imoral, o bandido, o que não vale nada, pecador consumaz, olhou para Cristo e viu Cristo morrendo no lugar dele. Cara, isso é maravilhoso. Isso, ele deu a resposta que o Espírito Santo que estava ali trabalhando nos três, foi a resposta que o coraçãozinho dele deu. Ele diz para o outro, cara, você não está enxergando que o Deus está aqui, que Deus está do nosso lado, está morrendo por nós, está morrendo pela minha imoralidade, morrendo pela minha incapacidade de salvação, morrendo pela minha capacidade moral, porque ninguém tem capacidade moral, cara. Isso é tudo papo furado. Essas pessoas que escrevem o que escreveram ali no meu Face, é tudo imoral. É tudo balela, é tudo mentira, é tudo fingimento, é tudo hipocrisia. Mas não suportam a hipocrisia deles. E aí eles jogam sobre as pessoas, nesse caso os homossexuais, toda a sua imoralidade. Eles transferem a sua imoralidade dizendo: ele é imoral, ele é perverso, ele é satânico, ele é do diabo. Então ele tira tudo o que é dele, o que é ele, e joga nas costas de outro pecador qualquer. Mas um perdido foi achado na graça do Senhor. Aí ele diz: lembra-te de mim. E Deus disse: eu te digo hoje, lembra-te de mim. Quando ele disse isso, não tocou o coração do legalista, do podre. Não tocou. Ele pregou para o outro. Ele levantou a fé de Jesus. Jesus falou: pô, eu estou morrendo e estou salvando. O que é a fé de Jesus? Foi um consolo naquele momento. Foi o maior momento de fé da história da Bíblia. Abraão pode ser o pai, mas o maior momento de fé foi do ladrão convertido. Um Deus morrendo e ele acreditou. Sabe o que ele fez ali? Ele abriu o coração e mergulhou na graça de Jesus. Só isso. Hoje eu estava falando com uma amiga sobre a graça, a gente estava trocando ideias, e eu disse o seguinte: uma das coisas mais difíceis para o ser humano é quando você encontra a paz de Jesus e tem uma felicidade acima de tudo. Aí, boa parte dos irmãos não entendem isso. E quando te vê muito feliz, acha que você está em pecado. Alguma coisa ele não pode ser tão feliz assim. Por quê? Porque a pessoa que vive no legalismo, ela é infeliz, por mais feliz que ela acha que seja ou pensa que seja, ela carrega uma dor, ela carrega um peso existencial no seu dia a dia, na sua igreja, no seu sábado, e ela procura fazer de tudo para agradar a Deus, por mérito próprio, mas não mergulha na graça. Então o agraciado é pecador. O agraciado não vale nada. Esse cara está querendo ensinar a igreja a fazer baderna, a fazer os gays ficarem lá. O cara chegou para mim e disse: cara, já passaram aqui na igreja gays e eles saíram da igreja e saiu xingando, falando mal da igreja. Ele falou com raiva. Aí eu lhe pergunto: e daí? Eu não fui chamado para defender a igreja contra gays. O que eu fiz quando um gay saiu irado com a igreja, com seus motivos, que eu não sei qual é, o que eu fiz como um cristão agraciado, cheio da paz, de graça e de amor ao próximo? Eu o critiquei. Não mergulhou na graça. Conhece as leis. Conhece a lei que opera para a morte. Essa eles conhecem, os 10 mandamentos, e a lei da comida, a lei de não tomar café, a lei de várias leis. Agora, a lei da graça opera para salvar vidas. Olha a diferença.
Porque quem mergulha na graça não está sob a lei, não está embaixo da lei, está livre da lei. Mas o legalista vive a lei. Ele se justifica, se auto-justifica para cumprir a lei e para falar: ó Deus, eu devolvo o dízimo, eu não como carne, ou muitas vezes come na maioria, fala que não, mas come. E não faço isso, não faço. Essa é a justificação da lei. Aquele que é agraciado, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador todo dia, toda hora, eu preciso do Senhor. Cuida de mim, me ajuda. Me dê sempre um arrependimento. Esse mergulhou na graça e a lei não está sobre ele, porque Cristo morreu na cruz pela sentença dele. Amém? A lei é justa, santa e boa? É. Agora, quando ela é justa, santa e boa? Quando eu estou em Cristo. Por quê? Eu estando em Cristo, ela não me condena. Cristo me salva da condenação da lei. Louvado seja Deus por essa mensagem. Te digo hoje. Eu teria tantas outras coisas para falar para os irmãos, mas como nós temos uma semana ainda, eu quero que Deus consiga fazer com que essa semana transforme nossas vidas. Porque a gente não pode fechar o coração para essa graça. Graça é paz, harmonia, serenidade, alegria, complacência, amor ao próximo, divisão, amar gay, amar o ladrão. Aí vem aquela idiotice, que é uma das mais podres que eu já ouvi e ouço todos os dias, e foi publicado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Aí entra a falta de entendimento do evangelho total, da simplicidade do evangelho total. Quando Deus diz essa frase que tantos usam para o seu legalismo, porque quando você usa o seguinte: Deus ama o pecador e odeia o pecado, você está dizendo: Deus ama ele, mas não ama o que ele faz. Mas Deus me ama e ama o que eu faço. Porque se ele mandasse o mesmo recado para o gay: Deus ama o gay, mas não ama o que ele faz, esse recado serviria para ele também. Porque ele é tão imoral quanto. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, para Deus, o fechamento é: você é igual a ele, ou pior, porque você tem o conhecimento. E muitos daqueles que participam de presépio de Jesus, com o nome de Jesus, um travesti gay, eles não sabem o que você sabe, o que eu sei. Mas eles sabem da graça, porque eles vivem. Agora, a graça deles, quando Cristo entra na vida deles, a transformação é de Cristo na vida de cada um. Agora, quando eu digo Cristo, preste atenção, para você nunca mais esquecer isso quando alguém te falar de forma errônea essa besteira, essa frase, de forma errônea. Cristo ama o pecador, ele me ama. Ele ama o gay, o travesti, o drogado, o adúltero e você, ok? Mas ele odeia o pecado que nós cometemos, ok? Justo, nada de errado. Agora, qual é o entendimento disso? Ele odeia tanto, tanto o pecado, que ele morreu na cruz do Calvário. Essa é a diferença do teu entendimento e do entendimento de Deus. Deus não está mandando você fazer ele parar de pecar. Porque você está dizendo assim: ele ama o pecador e odeia o pecado. Então pare de pecar. Não transe mais com o homem. Mulher com mulher e homem com homem. Não façam isso. Você não fazendo, aí você tem seus méritos com Deus. É isso que você fala. Mas eu falo diferente. Em nome de Jesus. Deus te ama, pecador. E o que você está cometendo, a penalidade de tudo isso, Cristo pagou na cruz do Calvário. Ele pagou a penalidade
imoral do ladrão. Quando você conhece e aceita a Jesus, o que ocorreu com o ladrão vai ocorrer com qualquer um pecador, qualquer. Lembra-te de mim. E aí Jesus diz: hoje eu te digo, eu lembro de você sim. Deu para entender? Na cruz morreu o pecado de todos, inclusive do gay, inclusive dos casais gays. Então eles têm que continuar gays, Sherry, eles têm que conhecer a Cristo. Porque eles vão para o inferno, você também vai para o inferno. Do mesmo jeito, do mesmo. A única diferença dos dois é que se ele aceitar Jesus na vida dele, para que os pecados dele sejam apagados, e você não, você vai para o inferno. E eles vão para o céu. Essa é a diferença. E tenha certeza que nós veremos muito deles no céu e muitos orgulhosos no inferno da terra da perdição. Ok? Humildade, simplicidade é a mesma que o Evangelho nos ensina. Cristo, só o amor salva. Quer saber se você está salvo? Olhe no espelho e fala: quais os frutos, Sherry, que você está dando para o Espírito Santo? Aí você fala: tá feio a coisa. E eu falo: E aí eu vou para o meu quarto escuro. E ali eu falo com o meu Senhor. E aí eu proclamo a minha miséria como homem. Né? Porque eu falo: Senhor, eu sei que eu prego, que eu estou ajudando os pobres, mas eu sei que também não é isso. Mas o que eu sei que eu estou precisando mais e mais de Ti. Mais, 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 mais. E eis-me aqui. Coloque amor, bondade, paciência no meu coração. Todos esses frutos que ainda eu não tenho. Eu não tenho. Eu sei que você também não tem. E precisamos. E continuaremos pecadores até a volta dele. E quando ele voltar, ele nos transformará em pessoas igual a ele. Podemos viver com o espírito dele, ter as atitudes e as ações dele, mas como pecador que sou, ainda estou perdido. Então não coloque, irmãos, o teu julgamento em cima de ninguém. Não provoque as pessoas dizendo que elas têm ou não o que fazer. Viva o Espírito Santo com elas. Ame-as do jeito que elas são, porque é assim que Jesus pede. E o Espírito vai trabalhar. A resposta a Jesus será dada por eles e por nós, como foi na cruz do Calvário. Tá bom? Se puder compartilhar esse vídeo, eu vou colocar no IASD Jesus no meu canal e que nós possamos estar amanhã juntos, às 10 horas da manhã, domingo, para dar continuidade a essa pregação. Que Deus abençoe, obrigado a todos que estão participando e que Jesus possa abençoá-los profundamente e que Ele tenha compaixão das nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por iniciarmos essa semana de oração, por abrirmos a Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo pelo Teu povo. Abençoe o mundo, abençoe a dificuldade que estamos vivendo hoje com a existência do coronavírus. E nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Tchau.